bem-vindos a mais um vídeo do nosso Clube da Performance, onde hoje você já deve imaginar do que a gente vai falar. É um vídeo pedido por muitos, como que eu vou saber o quanto que eu tenho de gordura. Bom, pessoal, a primeira coisa para se entender aqui é que não tem como a gente saber quanto que realmente a gente tem de gordura. Calmem, até o fim desse vídeo vocês vão entender o porquê disso, mas é imprescindível que vocês entendam que, acima de tudo, não existe nenhum método 100% confiável no que diz respeito a entender quanto uma pessoa tem de gordura. Antes de mais nada, agradeço muito a participação de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Clube da Performance para não perder nenhum vídeo como esse que vocês vão assistir aqui hoje. Além disso, não se esqueçam de todos os nossos produtos voltados para praticantes de esporte e exercício físico que se encontram aqui no link da legenda. É só vocês procurarem e encontrarem os nossos produtos, bem como orientações gratuitas que vocês vão ter no nosso canal aqui a todo momento. Bom, para fazer esse vídeo eu conto com o apoio da nossa querida Prime Med, que cedeu esse lindo adipômetro pra gente, onde aqui eu vou explicar para vocês da onde que sai a ideia, por exemplo, de quando tu vai no nutricionista, chega no nutricionista ou chega no profissional de educação física ou outro profissional da saúde que avalia a tua composição corporal e de lá tu sai com a seguinte informação: ó, tu tem tanto de massa magra, tu tem tanto de gordura, tu perdeu tanto de gordura, tu ganhou tanto de gordura. Bom, vamos lá. Como eu mencionei para vocês, o primeiro ponto é entender que só existiria, um método altamente replicável e que a gente poderia dizer para uma pessoa com 100% de certeza o quanto ela tem de gordura. Esse método eu sugiro que vocês não façam, que é, pessoal, é a dissecação de cadáver. A única forma de realmente saber o quanto uma pessoa tem de gordura dentro do corpo dela é basicamente abrindo aquela pessoa, pegando a gordura, colocando numa balança e pesando a quantidade de gordura. Então vamos lá. Partindo desse pressuposto, a ciência criou, aí há mais de 60, 70 anos de investigação, métodos que possam pelo menos tentar reproduzir o que se assemelha a uma dissecação de cadáver. Para isso, a gente criou os primeiros métodos que a gente chama de métodos de medição direto da composição corporal, certo? Que seria unicamente a dissecação. Baseado na dissecação, principalmente em estudos mais longevos, onde literalmente se abriam cadáveres e entendiam uma composição corporal humana, se criou modelos que a gente chama de modelos indiretos de avaliação de composição corporal. A gente pode citar aqui, por exemplo, métodos mais antigos, como a pesagem hidrostática, onde basicamente o sujeito era submerso em água e com base no princípio de Arquimedes, relacionado a volume, etc., e superfície corporal, se chegava a uma estimativa mais fidedigna do que seria a composição corporal daquele paciente. Além disso, a gente tem outros modelos que a gente pode chamar de indiretos, como, por exemplo, o DEXA, a ressonância magnética, o BodyPod. São métodos que a gente tem uma fidedignidade muito mais alta do que os métodos que a gente tem em consultório. Quais são os métodos que a gente tem classicamente disponíveis em consultório? A gente tem o ultrassom, que eu tenho aqui no meu consultório, a gente tem a bioimpedância, que eu tenho aqui no meu consultório, e a gente tem a adipometria, que dos três métodos que eu citei, claro, a gente tem aparelhos de bioimpedância com diferentes valores, do mais caro até o mais barato, mas dentro dos métodos que eu citei aqui, a gente sabe perfeitamente que a nossa adipometria será o método mais barato para o nutricionista, para o profissional que vai buscar entender a avaliação de composição corporal. O fato é, todos esses métodos que eu citei, eles são métodos que se enquadram naquilo que a gente chama de métodos duplamente indiretos de análise da composição corporal. Aí tu vai te perguntar o seguinte: mas por que, Nutri? Por que duplamente indireto? Pensa aqui comigo. Se eu tenho a dissecação de cadáver, se eu tenho métodos que se baseiam na dissecação de cadáver, que são métodos que a gente chama de indireto, a gente tem métodos que se baseiam naquilo que se baseia, entende? Então a gente tem o método, tanto a adipometria, quanto o ultrassom portátil,
quanto a bioimpedância, a gente vai estar chamando esses métodos de duplamente indiretos. O nome por si só, ele já qualifica esse método como menos fidedigno do que, por exemplo, tu fazer uma ressonância magnética, certo? Ou tu fazer um body pod, que são métodos que têm uma confiabilidade muito maior. Agora, uma coisa que pouco se discute é, beleza, se todos esses métodos são duplamente indiretos, eles estão todos na mesma barca? Gente, não, certo? Com certeza quem já viu aquelas propagandas de pesquisa eleitoral, né, viu a seguinte denominação, né? Ó, o fulano, o meu candidato, está com 40% de intenções de voto, né, com margem de erro de 4% para cima ou 4% para baixo. O que a pessoa quer dizer? Vocês já vão entender por que isso faz sentido. O que a pessoa quer dizer para vocês quando ela cita isso, né? Quando ela cita isso, ela está querendo dizer que, na verdade, se as intenções de voto na pesquisa deram 40% e a margem de erro se encontra 4% para baixo ou para cima, na verdade o que essa pessoa está te dizendo é, olha, o teu candidato, ele está com alguma coisa entre 36% e 44%. Isso pode ser facilmente reproduzido também para avaliação de composição corporal na nossa conduta clínica. Olha só que interessante, pessoal. Por exemplo, quando a gente diz que o sujeito tem 20% de gordura e o método que a gente utilizou vai produzir um erro técnico ali de 5%, né, e eu citei que aquele paciente tem 20%, na verdade o que eu encontrei foi, olha, fulano, tu tem algo entre 15% a 25%. Tá, mas Nutri, e por que isso é relevante? Bom, por que isso é relevante? Imagina quando a gente tem o seguinte resultado. O paciente usou de um método que o erro técnico era de 10%. E, num momento, ele viu o percentual de 30% e depois ele viu o percentual de 33%. Eu posso inferir alguma coisa ali? Posso. Eu posso dizer que talvez ele nem tenha tido resultado. Ou ele piorou, ou ele melhorou. Eu não sei. Se pegar só o percentual e pegar o erro técnico, eu vou ficar nessa margem sem entender muito bem o que está acontecendo, porque é isso que uma equação, vocês já vão entender por que eu falei da equação, é isso que uma equação acaba produzindo quando a gente utiliza um método que necessita de uma estimativa, certo? Dito isso, vocês devem estar se perguntando o seguinte, ok, então a gente tem 3 métodos que a gente pode chamar de duplamente indiretos na prática clínica. A gente tem a adipometria, a gente tem a bioimpedância, a gente tem o ultrassom portátil, como tu relatou aqui pra gente. E qual que eu vou confiar mais? Bom, para confiar é o que a gente tem o menor erro técnico. Simples assim. Para confiar num padrão de avaliação de composição corporal, basta utilizar aquele que tem o menor erro técnico. Pessoal, dentro das evidências que a gente tem atualmente, eu posso afirmar para vocês que um bom adipômetro com um bom avaliador sempre terá um erro técnico menor do que a melhor bioimpedância que tu já viu na vida, que gastou 70 mil reais comparado com um adipômetro de 1.300 reais. Ainda assim, um bom avaliador terá um erro técnico muito menor aqui. Isso pode soar muito estranho, porque normalmente a gente, né, utiliza a via de financeiro, né? Se é muito mais caro a bioimpedância, então óbvio que ela reproduz muito melhor. Bom, pessoal, em avaliações gerais que a gente tem dentro da ciência, o ultrassom ele não é tão alto o erro técnico, mas ainda assim vai acabar perdendo para o adipômetro, né? E a bioimpedância, a gente tem estimativas onde esse erro técnico pode chegar a 11, 12%, enquanto que na adipometria esse erro técnico pode ficar ali em torno de um bom avaliador, em torno de 3, 4%. Então, obviamente, entre uma escolha, a gente vai optar pela adipometria. Nutri, eu sou nutricionista, eu sou médico, eu sou recém-formado aqui, e então quer dizer que tu tá me chamando de burro porque eu uso uma bioimpedância? Não, pessoal, eu acabei de citar que eu tenho uma bioimpedância aqui. O que eu tô trazendo são fatos, certo? E agora eu vou subir um degrau na explicação. Então vamos lá. A gente somou tudo aqui, né?
E a gente entendeu que a melhor forma é utilizar o adipômetro porque o erro técnico acaba sendo menor e tal. Beleza. Dito isso, quando a gente usa o adipômetro, o que acontece para a gente entender a tua avaliação de gordura, tá? Para ver quanto tu tem de gordura. Basicamente, com esses dados aqui, a gente joga o teu peso, a gente joga o teu sexo e a gente joga a tua idade, tá? Para uma equação que ela me devolve o que seria a tua densidade corporal. Essa densidade corporal entra em uma outra estimativa, que vocês não precisam saber nada mais além disso, porque quem vai manusear isso é o nutricionista, certo? Ou, enfim, o profissional que vai te avaliar. E dentro dessa estimativa a gente vai jogar esses valores, os valores vão nos retornar dizendo, ó, o fulano tem 100 quilos e 30% de gordura. Se ele tem 100 quilos e 30% de gordura, logo ele tem 30 quilos de gordura. Se ele tem 30 quilos de gordura, o que a gente sabe, pessoal? Tudo que não é gordura é massa magra. Dito isso, ele tem 70 quilos de massa magra. Vamos quebrar outro mito aqui. Massa magra, logo, é tudo que não é gordura. Pessoal, muitos de vocês, quando olham esses valores lá de uma avaliação para outra, passou 30, 40 dias, vocês vão olhar a avaliação e vão dizer assim, meu Deus do céu, eu perdi 500 gramas de massa magra, como se fosse uma coisa absurda de acontecer. Primeira coisa que você tem que entender, por exemplo, no emagrecimento, existe uma expectativa real de que o sujeito perca massa magra. É uma expectativa natural, onde do 100% se acredita que cerca de 20 a 25% será proveniente de massa magra. Massa magra é essa que, como eu falei, na análise de composição corporal, massa magra, pessoal, é tudo que não é gordura. Ou seja, massa magra é músculo? É músculo. Mas massa magra também é água, também são as vísceras, né? Órgãos, é o esqueleto, né? A nossa densidade mineral óssea. Ou seja, nem sempre perder massa magra significa que tu perdeu músculo, beleza? Agora, um macete muito importante. Essa perda de massa magra, por exemplo, durante o processo de emagrecimento, não pode extrapolar 25%. Então, por exemplo, se tu perdeu 10 quilos, não é muito legal que 2,5 quilos para mais seja de massa magra. A gente vai tentar que pelo menos 75% da perda seja proveniente de gordura, beleza? E vamos para análise complementar da coisa. Bom, aí vocês receberam a informação, etc, de quanto tem de gordura, etc. E quando vocês usam uma bioimpedância ou um adipômetro, vocês vão ver duas diferenças extremamente relevantes, certo? Uma delas é entender o porquê que a bioimpedância falha tanto. E para mim a explicação é muito fácil. Vamos lá. Bioimpedância é uma impedância bioelétrica, ou seja, passa uma microcorrente do nosso corpo. Todo mundo lembra, né, do ensino médio, biologia clássica, os nossos tecidos têm condutividades diferentes. Tendo condutividades diferentes, o que acontece? A água conduz diferente da gordura, certo? Então, por exemplo, na bioimpedância, se tu fez mais xixi, menos xixi, mais cocô, menos cocô, tomou remédio, não tomou remédio, fez exercício ou não fez exercício, tudo isso vai interferir drasticamente na tua avaliação com a bioimpedância. Tanto é que vocês podem fazer o teste em casa. Vão avaliar de manhã na bioimpedância, vai avaliar de tarde, vai dar uma diferença de 10% de gordura. E aí vocês vão se questionar, peraí, 10% de gordura numa tarde eu acho que é meio impossível, né, galera? Então, a bioimpedância nesse sentido, especialmente para praticantes de exercício físico, né, ela acaba sendo muito falha. E aí a gente vai para o segundo ponto de análise complementar, muito importante, pessoal, muito importante mesmo, que é o seguinte: vocês viram eu falar de equações e estimativas. Então a gente passa por equações, a gente passa por estimativas, mas o adipômetro ele tem uma vantagem adicional. Ele vai nos dar, por exemplo, marcadores. Vocês viram que eu falei indireto toda hora? Eu vou falar agora de marcador direto. Como assim, Nutri? Olha, se eu peguei a dobra do meu paciente no momento e deu 30, e no outro mês deu 20 e eu nem passei aquela dobra por equação nenhuma, eu só analisei e comparei uma dobra com a outra, eu posso afirmar que esse é um método direto de avaliação. Então, por exemplo, uma das coisas que vocês devem fazer quando analisam uma avaliação que fizeram em vocês é, além de analisar então a composição através de estimativas, sempre se valer da adipometria
tá? Circunferências e sempre, pessoal, fotos de acompanhamento. Então, se tu tem fotos, adipometria e circunferência, tu tem o serviço completo, certo? Melhor do que isso, só se tu entrar em um dos nossos serviços de consultoria do Clube da Performance. Pessoal, agradeço muito vocês até o fim desse vídeo estarem aqui comigo. Além disso, agradecendo os nossos parceiros da Prime Med, o melhor adipômetro do mercado brasileiro atualmente, bem como a nossa parceira Terra Azul Tecnologia, que se tu é um profissional da área da saúde, um futuro profissional da área da saúde, tu sempre vai estar muito bem servido com essas marcas dentro do teu consultório. De novo, agradeço muito a presença de vocês. Não se esqueçam, participem do Clube da Performance. Lá a gente tem de orientações gratuitas até consultoria premium, para levar do zero até performar de fato. Então, se tu busca emagrecimento, hipertrofia, recomposição corporal e performance, pratica esporte ou exercício físico, tu tem que acompanhar o nosso Clube da Performance. Tudo aqui na descrição da legenda. Um abração, beijão e até o próximo vídeo.